continuando em cima dessa ideia dessa última transparência do Mínimos, que falou que o Evangelho é uma só luz, mas vinda por diversos filtros, né? Mas antes de entrar em Kardec, nós vamos abrir um parênteses e pegar um pouco a lição através de Emmanuel. Então nós vamos pegar uns pontos com Emmanuel para daí a gente entrar em Kardec, para a gente mostrar o nosso ponto de vista, da onde a gente parte, como a gente realiza o nosso estudo, a nossa referência para realizar um estudo dentro da casa espírita, um estudo feito para os espíritas, porque há vários modos de se fazer o estudo do Novo Testamento. Existe um modo acadêmico, um modo às vezes por um interessado, por um curioso, por especulação, enfim. Mas o nosso modo é um modo voltado ao aprimoramento espiritual. É um modo voltado à promoção daquele espírito, a sua promoção moral. E isso Emmanuel nos dá parâmetros, ele recorta bem a questão baseado em Kardec. Kardec já havia feito isso e Emmanuel reforça essa questão. Então é muito comum a gente escutar ao longo, enfim, do Brasil, por aí afora, que muitos estudos foram iniciados a partir de uma famosa frase extraída de um romance de Emmanuel, romance chamado Renúncia, uma frase da personagem principal chamada Alcione. E Alcione disse: o Evangelho, em sua expressão total, é um vasto caminho ascensional, cujo fim não poderemos atingir legitimamente sem o conhecimento e aplicação de todos os detalhes. Aí, que detalhes são esses? E ela continua: a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida, vivida. Aí, quando a gente fala num estudo acadêmico, muitos dos acadêmicos ficam no conhecer e no meditar. E no meditar, às vezes, externo, não interno. Porque o interno exige a questão do sentir e, em seguida, do viver. Ou seja, você jogar para a vida prática. Então tem essa questão que Emmanuel chama a atenção através dessa personagem Alcione. Então a mensagem tem que ser conhecida, meditada, sentida, vivida. E esse é o vasto caminho ascensional. É assim que o Espírito ascende, nesse processo imortal, nessa trajetória imortal do Espírito. E Emmanuel continua em outras obras, em outras mensagens. Muitas escolas literárias se formaram nos últimos séculos, nesses séculos recentes, dentro da crítica histórica, para o estudo e elucidação desses documentos que compõem o Novo Testamento. Hipóteses incontáveis foram aventadas, mas os sábios materialistas, no estudo das ideias religiosas, não puderam sentir que intuição está acima da razão. O pessoal só quer entender racionalmente, deixando o sentimento de lado. A grandeza da doutrina não reside na circunstância de um Evangelho ser de Marcos, de Mateus, de Lucas ou de João. Lembra o que Mínimos disse? Uma só luz, diversos filtros. A luz é uma só? Ou seja, a grandeza está na beleza imortal que irradia de suas lições divinas, atravessando as idades, atraindo os corações. Não há vantagem nas longas discussões quanto à autenticidade de uma carta de Inácio de Antioquia ou de Paulo de Tarso, quando o raciocínio absoluto não possui elementos para a prova concludente e necessária. Então muita gente fica discutindo: essa carta não é de Paulo, não foi ele que escreveu, essa carta é de fulano, será que quem é Mateus, será que foi ele que escreveu mesmo, mas foi escrito na década tal, mas o texto apócrifo. Aí fica essas discussões que não tem como provar. E aí fica a lição do Evangelho, o ensino moral. Isso te melhora, isso te aprimora, isso te torna uma pessoa, um espírito melhor. É isso que Emmanuel está chamando a questão, está chamando a atenção.
pois a autoridade literária não poderá apresentar a equação matemática do assunto. Ou seja, ele não vai poder explicar racionalmente aquilo. É que, portas adentro do coração, só a essência da mensagem deve prevalecer para as almas. E em se tratando das conquistas sublimes da fé, a intuição deve marchar à frente da razão, preludiando generosos e definitivos conhecimentos. Então a gente vê que Emmanuel é bastante claro, quando se trata de Evangelho, o que a gente deve prestar atenção. Sobretudo no centro espírita. Se a gente quer outra coisa, a gente vai para o meio acadêmico. E ele continua em uma outra mensagem. A revelação de Jesus é campo extenso onde há lugar para todos os homens, e nos referindo aos serviços diversos. Então, tem serviço para todo mundo, ele fala. Muitos chegam à obra, todavia não passam além da letra. Então fica só na letra. Cooperando nas organizações puramente intelectuais. Uns improvisam sistemas teológicos, outros contribuem na estatística, e outros ainda se preocupam com a localização histórica do Senhor. Então ficam procurando Jesus histórico. Será que ele existiu? Como é que foi a infância de Jesus? E fica aquelas coisas, aqueles documentários infindáveis, mostrando, especulando, enfim, como foi Jesus, etc. Aí volta aquela eterna pergunta: o que isso te melhora do ponto de vista espiritual? Nada. E Emmanuel continua: é imperioso reconhecer que toda tarefa digna se reveste de utilidade a seu tempo, de conformidade com os sentimentos do colaborador, contudo, no que condiz com a vida eterna que o cristianismo nos desdobra ao olhar, é imprescindível retermos em nós o ensinamento do Mestre com vistas à necessária aplicação. Então, o Evangelho tem que estar vinculado à aplicação. Então, Emmanuel frisa bem isso. Em outra mensagem, ele continua: realmente, por séculos sucessivos, temos realizado a transliteração, ou a tradução, do Evangelho em todos os climas culturais. Então, a gente vê o Evangelho sendo traduzido das mais diversas maneiras. Indubitavelmente, não possuímos na Terra outra forma de plantação primária do conhecimento que não essa através da letra, que constitui a base da instrução clareando o pensamento. Então não tem como. A letra, o livro, dessa forma, é o jeito da coisa ser transmitida. Ele mesmo reconhece, não tem outra forma da coisa ser passada. Contudo, não basta nos detenhamos na fraseologia brilhante, em frases bonitas, no gesto sutil ou nas aparências elogiáveis para demonstrar a assimilação do conhecimento transformador. Ou seja, nas aparências. Por quê? Porque o cristianismo não é somente forma, é acima de tudo essência. Urge, pois, configurar a revelação não apenas no tesouro verbalístico, ou seja, no tesouro da palavra. É indispensável que o apelo do grande renovador, ou seja, o apelo de Jesus, encontre resposta na consciência, no coração, em nossas ideias, em nossos sentimentos, a fim de que a fé se exprima em trabalho incessante e na extensão do bem. Então esses são os cuidados que Emmanuel nos chama a atenção. Aí com isso a gente entra em Kardec. Feito esses alertas de Emmanuel, a gente pega essa obra de Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente começa a colocar ela, a gente coloca dentro do centro espírita e pensa, como estudar ela? E o primeiro ponto que a gente coloca seria o título. Ela que é a terceira obra da codificação, se a gente colocar ela na sequência de lançamento. E quando a gente pensa sobre o título dela, muitas pessoas dirão, qual o título dessa obra? Esse é o título completo? É esse o título mesmo dela, completo? É só isso mesmo.
Vamos abrir aqui, ó, dentro. Evangelho segundo o Espiritismo, contendo a explicação das máximas morais do Cristo, sua concordância com o Espiritismo e sua aplicação às diversas posições da vida. Muita gente não presta atenção no título completo da obra. Todo mundo fala Evangelho segundo o Espiritismo e morre nisso. Eu já me deparei até com algumas edições que suprimiu essa segunda parte do título, que a gente pode dizer que não é um subtítulo, porque não tem 2 pontos nem tracinho. É Evangelho segundo o Espiritismo contendo, continua. Apesar de estar em letra menor, é uma continuação. Enfim, mas o que nos interessa é essa continuação do título. O que essa continuação do título contém? Se a gente se a gente reescrever ela de uma forma mais clara, ela coloca que esse Evangelho segundo o Espiritismo obedece a 3 parâmetros ou 3 objetivos essenciais, ou seja, explicação das máximas morais do Cristo, a concordância das explicações das máximas morais do Cristo com o Espiritismo, é o segundo ponto. As aplicações das máximas morais do Cristo, explicadas à luz do Espiritismo, as diversas posições da vida, ou as diversas circunstâncias da vida. Então são 3 pontos. Então, se a gente fizer um rabisco aqui, se a gente vamos colocar os 3 pontos aqui, eu vou fazer bem grande e depois eu vou usar isso. A gente coloca os 3 pontos aqui bem grandes. Vamos fazer um triângulo. Vou colocar cada um deles. Então a gente tem aqui, ó, explicação das máximas morais. Tá um aqui. A segunda é concordância com o Espiritismo. E a terceira seria aplicação às diversas posições da vida. Então, ou diversas circunstâncias da vida. Varia com a tradução. O que a gente tem aqui? Um triângulo, um tripé, um tríplice aspecto do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quando a gente fala em Evangelho segundo o Espiritismo, ou um estudo do Evangelho segundo Kardec, a gente tem esse raio de ação. Qualquer coisa que sai fora disso já não é um estudo baseado em Kardec. Ah, mas eu quero estudar milagre. Está dentro disso? Não. Eu quero estudar predição. Está dentro disso? Não. Eu quero estudar a localização histórica de Jesus. Está dentro disso? Não. Estatística. Está dentro disso? Não. Esse é o referencial, esse é o parâmetro, esse é o recorte. Então Kardec deixou bastante claro. É isso que faz a gente adiantar moralmente. Então o que a gente tem que buscar? Explicação explicação das máximas morais, ver a concordância dessas máximas morais com o Espiritismo e a adequação dessas máximas morais na nossa vida. É isso que a gente tem que buscar. O resto a gente pode buscar como acessório, mas não como principal. Eventualmente a gente pode olhar um dado da vida de Jesus? Pode. A gente pode olhar um dado de evangelista? Pode. Sim, que deve. Quando for para a gente entender melhor isso. Mas não deve ser o principal. Enfim. Então, como a gente já viu, a explicação das máximas morais é o principal foco de Kardec. O recorte do livro, como já foi dito antes, é a parte moral. Porque é onde há concordância entre todas as religiões. E a moral é a regra de conduta, é uma regra de proceder, é uma regra de conduta que abrange todas as circunstâncias da vida privada e pública. O princípio de todas as
relações sociais fundadas na mais rigorosa justiça. Então esse é o foco de Kardec. Enfim, continuando. Mas Kardec levanta um problema. A moral tende a ser pouco conhecida por nós, apesar dela ser tão importante. E olha o que ele coloca: todo mundo admira a moral evangélica. E olha que interessante, ele coloca bem assim, ó, todo mundo. Então todo mundo é todo mundo. Cada um proclama-lhe sublimidade e a necessidade. Aí ele coloca uma preposição. Mas muitos, aí já não é todo mundo, muitos, o fazem confiantes sobre o que ouviram dizer. Então, eles confiam no que ouviram dizer, eles já não conhecem diretamente, ele ouviu alguém dizer. Sobre o que dela ouviram dizer, ou sobre a fé originada de algumas máximas que se tornaram proverbiais. Aquelas coisas comuns, que todo mundo repete, você escuta por aí. Então eles não conhecem aquela coisa de pegou o texto, leu, ele ouviu dizer, aquela coisa repetida, está no senso comum. Muitos são assim. Mas poucos a conhecem a fundo. Então a gente vê todo mundo, muitos fazem confiantes, mas poucos conhecem a fundo, menos ainda compreendem e sabem deduzir as consequências. Então a gente vê a cadência que tem, né? Decrescente. A razão disso está em grande parte na dificuldade que apresenta a leitura do Evangelho, ininteligível para a maioria. Aí o principal motivo para isso que Kardec levanta: a razão disso está em grande parte na dificuldade que apresenta a leitura do Evangelho, ininteligível para a maioria. E ele coloca assim, que a forma alegórica, o misticismo intencional da linguagem fazem com que a maioria leia por desencargo de consciência, por dever, como leem as preces sem a compreender, quer dizer, infrutiferamente, os preceitos morais disseminados aqui e ali ao longo do Novo Testamento, confundidos na massa de outras narrações, passam desapercebidos. Torna-se então impossível compreender do conjunto e fazê-lo objetivo de leitura e de meditação em separado. Então a gente acaba confundindo. Por isso que ele coloca, tem aqueles cinco tipos de assunto que ele coloca na introdução. Então, em função de estar tudo misturado, ele fala, a gente acaba perdendo o que é moral, o que daquilo é a parte moral. Aí, como alternativa para solucionar essa questão, Kardec optou por fazer algo, né? Então ele diz: reunimos nesta obra os artigos que podem constituir propriamente falando um código de moral universal, sem distinção de culto. E ele continua: nas citações conservamos tudo o que era útil ao desenvolvimento do pensamento, não eliminando, senão, as coisas estranhas ao assunto. Então a gente pode ver que Kardec pegou pedaços, pulou outros, pulou versículo. Mas em lugar de nos prender a uma ordem cronológica impossível e sem vantagem real em semelhante assunto, as máximas evangélicas foram agrupadas e classificadas metodicamente segundo sua natureza, de maneira que elas se deduzam tanto quanto possível umas das outras. Então ele montou de uma maneira lógica que a gente pode deduzir uma da outra conforme o seu conteúdo e a sua natureza. A chamada dos números de ordem dos capítulos e dos versículos bíblicos permite recorrer à classificação vulgar, ou seja, a ordem dos capítulos e dos versículos conforme dispostos tradicionalmente nas Bíblias. Então, por isso que Kardec tem embaixo de toda a citação, Mateus 5,17. É para a gente poder ir lá na Bíblia, se a gente quiser, e ver aonde está isso. Ele fala, sempre que vocês quiserem, vocês podem ir lá ver aonde aquilo está inserido, aonde está localizado, para ver em que contexto se deu aquilo. Sempre que julgar oportuno. Então, sempre que julgar oportuno, a gente pode voltar lá. Então, Kardec não desclassificou, ele não descarta o texto original, ele apenas fez isso para a gente ver o que do texto original importa, para nós nos melhorarmos. Essa questão de capítulo e versículo é claro para todo mundo de Bíblia? Como é que funciona?
capítulo 5, versículo, é claro, né? Enfim, então esse é o primeiro ponto, a explicação das máximas morais do Cristo. Então esse é o recorte que Kardec faz, o primeiro. O segundo ponto é concordância com o Espiritismo. E Kardec coloca muitos pontos do Evangelho, da Bíblia e dos autores sagrados em geral, não são inteligíveis, muitos mesmo parecem irracionais, senão pela falta de chave para compreenderes o verdadeiro sentido. Essa chave está completa no Espiritismo. É por isso que se lhe abre horizontes novos para o futuro, ou seja, o Espiritismo é aberto para frente, né? Ele se descortina, é aquela ponta do véu que nos abre horizonte para a vida futura, mas derrama a luz não menos viva sobre os mistérios do passado. Ele nos ajuda a compreender também o passado. Ele nos ajuda a compreender também a questão do Novo Testamento, as questões da Bíblia. E isso está na introdução. E no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5, ele diz: o Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. Então, a concordância com o Espiritismo para Kardec é o ponto chave, repetindo, para se entender o Novo Testamento. Por isso que o Evangelho elaborado por Kardec é segundo o Espiritismo, porque ele faz a coisa concordando. Então, se a gente for olhar o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai ver que há várias remissões a outras obras elaboradas por Kardec. Se a gente olhar a edição corrente que tem no Brasil, que essa edição que tem publicada é baseada na edição de 1866, que é a terceira edição. Quando essa obra foi publicada, só não tinha ainda a Gênese, que é de 1868. Mas, se nós olharmos as notas de rodapé dela, nós vamos encontrar assim vários trechos. Olha o item tal de O Livro dos Espíritos. Olha a questão tal de O Livro dos Espíritos. Olha tal item de o que é o Espiritismo. Olha sobre esse assunto o Livro dos Médiuns. Olha tal item de O Céu e o Inferno, que é o mais citado em um Evangelho segundo o Espiritismo. Olha tal item na Revista Espírita. Só a Gênese que não aparece, porque na ocasião ela não era ainda, não tinha sido ainda lançada. Então a gente vê que Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele trabalha com todas as obras que até então ele tinha lançado. Então é um convite para que a gente faça isso também. Ao estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente também use as outras obras de Kardec quando apareçam elementos de Espiritismo, ou seja, os pontos fundamentais da doutrina. Por exemplo, Deus, Jesus, Espírito, perispírito, evolução, livre-arbítrio, causa e efeito, reencarnação, pluralidade dos mundos habitados, imortalidade da alma, vida futura, plano espiritual, mediunidade, influência dos espíritos na nossa vida, etc. Então, quando forem aparecer esses princípios, a gente vê, opa, aqui tem um negócio. Aonde está isso em Kardec? Ah, está na obra tal. Então a gente vai naquela obra e volta no Evangelho com aquela luz e conjuga as luzes. Então a gente cruza as obras de Kardec. Ele fazia isso, então a gente faz também. Enfim, e essas referências a outras obras permeiam os comentários de Kardec. E o próprio Kardec, além desses comentários, ele mesmo indicou que, como complemento a cada preceito, ele acrescentou algumas instruções escolhidas, dentre que os espíritos ditaram em vários países e por diferentes médios. Tratam-se das instruções dos espíritos, constantes em quase todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Então a gente tem comentários de Kardec, onde ele cruza com outras obras por ele elaboradas, e as instruções dos espíritos. Então, com isso, a gente tem a concordância com o Espiritismo. Enfim, aplicação às diversas posições da vida. Aí Kardec coloca:
essa é uma obra para uso de todos. Cada um nela pode achar os meios de conformar sua conduta moral do Cristo. É uma obra prática, não é uma obra teórica. Os espíritas nela encontrarão, por outro lado, as aplicações que lhe concernem mais especialmente, graças às comunicações estabelecidas de hoje em diante, de um modo permanente entre os homens e o mundo invisível. A lei evangélica ensinada em todas as nações pelos próprios espíritos não será mais letra morta, porque cada um compreenderá e será incessantemente solicitado em praticá-la pelos conselhos de seus guias espirituais. Então Kardec faz até uma previsão. Então, dali em diante, as relações que haveriam entre o nosso plano e o mundo espiritual, as obras que viriam, explicando. Então, no século XX, nós tivemos diversos médiuns. Chico Xavier, por exemplo, que detalhou e muito a questão com Emmanuel, que detalhou muito a questão da interpretação do Novo Testamento. E ele continua: as instruções dos Espíritos são verdadeiras vozes do céu que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. Então, a prática é uma questão essencial quando se trata de Evangelho segundo o Espiritismo. E uma coisa interessante, que todo mundo fala, quando fala daquele capítulo, no último capítulo de Evangelho segundo o Espiritismo, a coletânea de preces espíritas, que todo mundo costuma pular, né, esse capítulo, e é um capítulo, geralmente todo mundo olha meio torto, mas olha o que o Kardec fala sobre ele na introdução desse capítulo. Não há, pois, considerar esta coletânea como um formulário absoluto único, mas apenas uma variedade no conjunto das instruções que os Espíritos ministram. É uma aplicação dos princípios da moral evangélica desenvolvidos neste livro. Um complemento aos ditados deles, dos Espíritos, relativos aos deveres para com Deus e o próximo, complemento em que são lembrados todos os princípios da doutrina. Então também é isso aqui, a aplicação às diversas posições da vida. Então, com isso, a gente preenche esses 3 aspectos do Evangelho segundo o Espiritismo. É aquilo que eu costumo chamar de tríplice aspecto do Evangelho segundo o Espiritismo. Não confundir com o tríplice aspecto da doutrina. O tríplice aspecto do Evangelho, que é um ponto de ancoragem, um ponto de referência. É como se fosse um porto seguro. Se nós navegarmos dentro disso aqui, se nós nos ancorarmos com base nisso, nós teremos um estudo seguro do Evangelho. Enfim, isso aqui nos convida então para que nós não nos detenhamos somente na superficialidade dos textos, na forma dos textos, mas que a gente vá além da letra dos textos e busque a essência que está atrás da letra. Ou seja, que a gente busque subsídios que toquem a nossa mente, que toquem o nosso coração, que trabalhem o nosso sentimento, que nos auxiliem a percorrer o vasto caminho ascensional de iluminação, de autoburilamento nas trilhas evolutivas da eternidade. Mas aí a grande questão é como a gente trabalhar essa questão, né? Quando a gente, enfim, como trabalhar isso, né, do ponto de vista prático, assim, quando a gente vai estudar. Aí nós temos 5 pontos. 5 pontos que nós extraímos de Kardec. Nós nos baseamos em Kardec para trabalhar esses 5 pontos. No próprio Evangelho segundo o Espiritismo, baseado em indícios mesmo que ele deixou na obra, 5 procedimentos que nós captamos do livro. O primeiro ponto é o interrelacionamento de partes do Novo Testamento. Kardec faz isso em 12 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulos 4, 8, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28. Isso está presente em todos. É só a gente olhar, por exemplo, no capítulo 4, se nós olharmos aqui,
no capítulo 4, Kardec vai dizer, São Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 17, São Marcos, capítulo 8, versículo 27 a 30. O que isso quer dizer? Que ele transcreveu Mateus e está mandando a gente olhar, se a gente quiser, está sugerindo, se a gente quiser, para olhar também Marcos, para a gente comparar, para a gente conjugar luzes, para ver se aqui se tem uma informação adicional. Mas ele não dá indicação nenhuma de qual que ele transcreveu. Aí nesse livro aqui, nós fizemos uma listagem desses versículos e indicamos qual versículo Kardec transcreveu, qual passagem Kardec transcreveu dessas. Então fica mais fácil para identificar qual que está transcrita e qual que é a passagem concordante. Essa passagem que tem relação de conteúdo com a que Kardec utilizou. Então a inter-relação, ela nos ajuda a lançar mais luzes nos conteúdos da passagem bíblica citada. Enfim, por que isso acontece? Aí eu vou usar uma citação de uma Bíblia, da introdução de uma Bíblia da Sociedade Bíblica Brasileira. Um dos fatos marcantes na Bíblia é o interrelacionamento do conteúdo dos livros bíblicos. Isso é evidente, em primeiro lugar, pelas citações de passagens de um livro em outro, ou até em mais de um. Além disso, há passagens bíblicas relacionadas entre si, seja pela terminologia ou pelo conteúdo semelhantes. Os conteúdos semelhantes, eles podem ser obtidos através de referências bíblicas. Ou seja, a gente pega uma Bíblia com referências, são aquelas notas marginais ou notas de rodapé. Então tem aquela notinha do lado, então tem a notinha de rodapé, igual Kardec fez, Marcos, tal, indica outro versículo. É sinal que tem conteúdo semelhante, para a gente olhar e comparar. Quando é a questão de terminologia, aí é uma concordância bíblica. Algumas Bíblias apresentam ao final, e existe a obra chamada concordância bíblica, que é como se fosse uma indexação. Há a lista de palavras, das palavras constantes na Bíblia, e aonde elas aparecem. E há um trechinho da frase geralmente para você ver qual que se encaixa melhor naquilo que você está tratando. Aí eu peguei um exemplo aqui, para a gente trabalhar essa questão. Então, por exemplo, quando a gente está tratando aqui, a gente pega, vamos pôr no centro disso, a gente então está trabalhando dentro desse... É que eu ia colocar aqui para mostrar. Então a gente tem aqui no centro, por exemplo, o versículo, está aqui no meio. O versículo é o nosso objeto central, é o sujeito, é o nosso paciente, que a gente vai realizar o nosso procedimento. Então, o primeiro ponto que a gente tem aqui é a questão de cruzar com o Novo Testamento. Esse é o primeiro ponto. Então é o nosso primeiro parâmetro. Então a gente vem para cá. Vamos vir para o Novo Testamento. Eu vou usar como exemplo, vou pegar aqui no caso, primeiro item do Evangelho segundo o Espiritismo. Não penseis que vim destruir a lei e os profetas, eu não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. Vamos pegar essa palavra. Cumprimento. Cumprimento, que em algumas traduções aparecem com cumprir. Vamos pegar essa palavra no caso. A gente viu que tem a possibilidade de ser por conteúdo, a gente pode ver no rodapé, ou por terminologia. No caso eu optei em ir por terminologia. Então fui numa concordância bíblica. Aí por concordância bíblica cumprimento, eu vi que aparece em Romanos 13:10. Na concordância bíblica cumprimento aparece ali. Aí eu fui olhar, o amor não pratica mal contra o próximo, portanto o amor é o cumprimento da lei. Então a gente está olhando ali, não vim destruir a lei, mas os profetas, eu não vim destruí-los, mas dar-lhe cumprimento. Então, o amor não pratica mal contra o próximo, portanto o amor é o cumprimento da lei. O
O que Jesus veio trazer para nós, que a gente escuta por aí? Amor. O que essa passagem está dizendo? Uma passagem de Paulo, no próprio Novo Testamento. O que ela confirma? Amor. Então a gente volta para o versículo com essa informação. Só que quando a gente pega o termo cumprir, a gente vê também que ele aparece em Romanos 13:8, numa concordância. Então a gente volta. Não devam nada a ninguém a não ser amor uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, não se resumem todos se resumem nesse preceito: ame seu próximo como a si mesmo. Kardec não cita o Decálogo no primeiro capítulo, e aqui ele também não está citando o Decálogo. A gente vê que está tudo interrelacionado. Tudo isso a gente usando uma concordância bíblica, uma coisa que está no finalzinho de uma bíbliazinha desse tamanho. Então, Kardec faz isso no Evangelho segundo o Espiritismo? Faz. A gente fazendo isso também não lançou luzes a esse versículo que à primeira vista não tinha essa informação. Então a gente viu que Paulo, Romanos 13, 8 a 10, tem informações que nos ajudam aqui. Então, interrelacionamento de partes do Novo Testamento nos ajudam nisso. Vamos pegar outro ponto que Kardec usa, que é muito comum também. Quando a gente fala disso, então a gente usa concordância bíblica, a gente usa bíblias com referência. Esse é o material que a gente usa para fazer essa relação. Outro ponto comum é recurso a trechos do Velho Testamento. Como a gente viu na apresentação anterior, Kardec usou trechos do Velho Testamento também. E Kardec deixa claro no capítulo 1, item 3, Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus, veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido, adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Aí quando a gente fala, o que pode ajudar a entender essa passagem, que ele não veio destruir a lei, mas cumprir? Em termos de cumprir, que é o termo que a gente está analisando. Quando a gente pega também uma Bíblia, eu fui no caso aí, numa Bíblia de referência, eu olhei numa referência ali embaixo. Aí eu achei uma passagem de Jeremias. Então aqui, Velho Testamento. Velho Testamento. Aí vamos lá, para o Velho Testamento. Vamos ver o que ele vai dizer. Jeremias. É um texto de por volta de 600 anos antes de Cristo. Estão chegando dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel. Não será a aliança que fiz com seus antepassados quando os tomei pela mão e os tirei do Egito. É aquela época de Moisés, né? Enfim, esta aliança que farei com a comunidade de Israel, depois daqueles dias, declara o Senhor. 2 pontos. Porei minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Isso aqui é uma profecia para o futuro. O que Jesus veio fazer? Não seria mais lei escrita em pedras, em 10 mandamentos, mas uma lei escrita no íntimo, nos corações. Então a gente volta para cá com essa informação. O Velho Testamento serviu para esclarecer? Serviu. A coisa estava prevista. Então Kardec também usou o Velho Testamento. Outro ponto. Comparação com diferentes traduções. Vamos colocar aqui. Comparação de traduções. Kardec usou a tradução de Lemaitre de Sacy. Louis-Jacques Lemaitre de Sacy. É a Vulgata. É um texto baseado na Vulgata latina, originalmente escrita em latim, traduzida para o francês. É uma Bíblia católica. Essa foi a base que ele usou para o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas ele usou também mais outras traduções. Sobretudo, ele usou no capítulo 4. Aquele que não pode ver o reino de Deus, senão o reino do céu, senão nascer de novo. Ele usou, por exemplo, a tradução protestante de Osterwald para o Velho Testamento. A chamada versão da igreja grega, ele usou também essa tradução, que é chamada de Septuaginta,
E ele usou a tradução de Lamennais, aquele espírito citado para o Novo Testamento. Então Kardec, ao todo, ele usou 4 traduções. Quando ele tinha dúvida num ponto, ele comparava as traduções para ver o que elas tinham em comum, não para ver o que tinha de diferente. Então a gente tem que buscar isso também. Sempre quando a gente compara algo, não é para ver, vamos ver o que tem de diferente. Não, é o que tem em comum. É o que tem de convergente. Então, comparar traduções. O que a gente pode ver nisso? Quando a gente pega o termo cumprir. Eu peguei aqui algumas traduções. Almeida, Revista e Corrigida. O termo cumprir é cumprir mesmo. Bíblia, Nova Versão Internacional. Cumprir. Bíblia da Liga de Estudos Bíblicos. Cumprir aparece como levá-los à perfeição. Bíblia Sagrada Ave Maria, levá-los à perfeição também. Bíblia Sagrada Vozes, completar. Bíblia, na nova tradução dos dias de hoje, dar seu sentido completo. Então a gente volta com essa informação, a gente vem para as diferentes traduções e volta para cá. Aí tem um outro item, traduções. Então a gente viu que cumprir pode ser levar à perfeição, completar. É o mesmo, tem esse sentido também. Aí Kardec tem um outro recurso também que ele usou, que está aqui. A consulta de conhecimento produzido por especialista. Conhecimento de especialista. Kardec consultou especialista além de espírito? Consultou. Eu não sei se vocês lembram de se deparar com um nome de um cidadão chamado Pesani ao longo do livro. Em 2 momentos ele é citado no Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 23, tem uma nota de rodapé quando ele fala da palavra ódio. Então ele usa esse Pesani para explicar que a palavra ódio significa amar menos. E no capítulo 4, ele em um momento ele recomenda consultar a obra Pluralidade das Existências da Alma, do Pesani também. Então Kardec, quando sentia necessidade, ele recomendava consultar a obra de um especialista no assunto. Então a gente também vamos fazer isso também para ver se dá certo, se funciona. O Pesani, ele era na época um advogado da Corte Imperial de Lyon, destacado filósofo, premiado da Academia das Ciências Morais e Políticas, dotado de grande erudição no campo da linguística. Por isso que Kardec usou ele para explicar a palavra ódio. Aí a gente vem aqui, eu peguei no caso dois intelectuais. Um deles é o James Strong, um linguista do século XIX. Então ele vai pegar a palavra cumprir. O que significa? Encher completamente, no literal, vindo do grego. Encher completamente uma rede, encher até a boca, uma concavidade. Significa também realizar, terminar, concluir, expirar, encher, satisfazer, cumprir. Estar ou tornar cheio, pregar completamente, aperfeiçoar, suprir, abastecer. No caso específico dessa passagem de Mateus, significa preencher, completar, tornar cheio, realizar, alcançar um fim. Então isso é do ponto de vista semântico, do grego. Aí eu pegando um comentarista bíblico da virada do século 17 para o 18, Matthew Henry, inglês. Cristo não anulou, mas tornou boa a lei cerimonial, preenchendo as lacunas desta, completando-a e aperfeiçoando-a. Se considerarmos a lei como um vaso no qual antes havia água, ele veio e não derramou a água, mas encheu até a borda. Ou, se pensarmos nisso como um quadro inacabado que exibe apenas alguns rascunhos da composição desejada, que mais tarde são preenchidos, então Cristo vem aperfeiçoar a lei e os profetas com seus acréscimos. Então a gente volta com essa informação, a gente vem para cá, conhecimento dos especialistas, e volta para cá. Então Cristo, é como se tivesse um copo, um recipiente com água, Cristo veio e completou com mais água e encheu até a boca.
Enfim, ele completou, ele veio dar prosseguimento àquilo. Então por isso que tem levar à perfeição, completar. Então aquelas traduções não estão erradas. O cumprir é completar, é levar à perfeição. Então por isso tem aquele sentido do quadro que ele explica aqui. O que era um rascunho virou uma pintura completa. O que era um copo, um recipiente cheio até a metade, ficou cheio até a boca. Então a gente vê que os especialistas nos ajudam. E o outro ponto, por último, é a questão da chave espírita, o conhecimento espiritual. Então, o conhecimento dos espíritas. E aqui eu vou usar um trecho do Caminho da Luz de Emmanuel. Jesus, cumprindo a lei antiga, encheu-lhe, olha a palavra que ele usa, cumprindo, encheu-lhe o organismo de tolerância, piedade, amor. Com as suas lições na praça pública, em frente das criaturas desregradas e infelizes, e somente ele ensinou o amar uns aos outros, vivendo a situação de quem sabia cumpri-lo. Então, encher é o quê? É você pôr tolerância, pôr piedade, pôr amor e viver isso. Isso é Emmanuel que está dizendo para nós, é a visão dos Espíritos. Então a gente vê que tudo isso, quando a gente volta para esse versículo, dá uma visão diferente. Então a gente vê que esses 5 pontos dão uma visão diferente, mas isso foi uma exposição de ponto a ponto, mas tudo isso está conjugado. E tem passagem, não necessariamente todas as passagens contêm os 5 pontos. Tem passagens que não tem. Nem todos os versículos permitem. Permite fazer isso, mas são possibilidades para a gente pensar o versículo. São caminhos para a gente pensar o versículo. Então tem versículo que você fala, não vai ter comentário às vezes do Espírito. Não tem, a gente não achou, fazer o quê? Tem versículo que não tem comentário de especialista, a gente não achou. Tem versículo que não tem coisa do Velho Testamento. Tem versículo que não tem às vezes coisa com o Novo Testamento. Não sei, mas a gente trabalha com o que der. E a questão de estudo de Bíblia é aquilo, é como se fosse um mergulho. A gente mergulha mais fundo conforme o fôlego. Conforme a gente tem mais fôlego, a gente vai mais fundo, e é uma coisa gradual que a gente vai adquirindo com o passar do tempo e conforme o nosso condicionamento. Então o que a gente tinha para resumidamente explicar é isso. E isso aqui se realiza dentro desse raio de ação.